Bem-vindo ao canal Todo Dia Uma Palavra. Cara, do ponto de vista bíblico mesmo, do ponto de vista espiritual, você vê como pastor algum tipo de sinal? Essas guerras, elas te dizem alguma coisa? Esse momento que a gente está vivendo esquisito no mundo, isso te diz alguma coisa, assim, do ponto de vista espiritual? Ó, boa pergunta. A resposta simplória seria sim, claro, mas eu já teria uma contra-argumentação para ela. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. Ah, é verdade. Você entendeu? Se você for lá no período do bronze, já tinha guerra. Se você olhar a Bíblia, já falava da guerra na época de Abraão. Já falava da guerra na época dos hebreus lá no Egito. Você tem na história o Ramsés guerreando lá contra o pessoal de Reta, que depois descobrimos que eram os hititas. Nabucodonosor guerreando. Então, em que sentido que guerra? Então, peraí. Como é que a Bíblia fala que guerra é um sinal? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, ou Marcos, capítulo 13, porque é o mesmo discurso de Jesus registrado nos três evangelhos, Jesus fala sobre as projeções do que haveria de acontecer no mundo. E ele diz assim, abro aspas, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então olha que interessante, Jesus falou que as guerras viriam, mas que o fim não estava atrelado a isso. Entendi. Então, peraí. Não dá pra gente, pelo menos, dormir tranquilo. Vai na contramão da piedade popular, que fala, tá tendo guerra, então o mundo tá acabando. Porque tá tendo guerra, o mundo tá acabando. Jesus falou que ia ter guerra, tá. Então, ele falou, calma, não é o fim, mas fiquem atentos que até lá vai vir guerra. E quando você vê o cenário do Apocalipse, o último instante, realmente, nem será um mundo de guerra. Será um mundo pacificado pelo anticristo. Que ele vai conseguir arregimentar o mundo de modo que, de acordo com o Apocalipse 3, não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca da besta, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante a ela? Então o mundo vai estar unificado. Bom, então com relação a isso, volto para a sua pergunta. E essas guerras, o que elas me dizem? O que elas dizem de sinal? Tem um detalhe nessas guerras que elas me colocam como observação diferente de todas as guerras que o mundo teve. Inclusive as chamadas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que estão se desenhando agora correm o risco de escalar para uma realidade literalmente mundial. Sim. Antes isso não havia. Não. A gente Não fala tinha história tecnologia, universal, mas não era história universal, é a história da Europa. Você fala Idade Média, não teve Idade Média na China, nem no Paquistão teve Idade Média. Até a maneira que a gente divide a história e chama de história universal não é história universal. Você chama de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, mas não é. O México não participou. A Argentina não participou. Como é que é Guerra Mundial? Tem um monte de países que não participou, foi uma minoria, e foram guerras europeias. Nós tivemos uma visão muito eurocêntrica do mundo. O que acontece na Europa é como se fosse o mundo inteiro, e não é verdade. Mas o Apocalipse diz que os últimos capítulos da história desse mundo se desenvolvem de maneira literalmente universal. Eu falei da marca da besta, que será universal, e de situações que entrarão em colapso mundial. E o anticristo tem que vir para impedir uma guerra literalmente mundial que iria destruir o planeta. Por isso que ele vai sair como o salvador da pátria, o Messias. Você está entendendo? Então, nesse aspecto, chama a minha atenção que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenhando um cenário que é de proporções literalmente mundiais. E o Covid desenhou isso. Porque no Covid estava o palestino usando máscara, o israelense usando máscara, o cara que votou no Bolsonaro estava de máscara, o que votou no Lula estava de máscara, o cara que é ateu estava de máscara, o cara que era crente estava de máscara, o católico estava de máscara, o pai de santo estava de máscara, todo mundo. O Covid mostrou que agora as proporções de crises são mundiais. Então, hoje, realmente, eu tenho um detalhe que me põe para pensar. Entendi. Olha, isso aqui é inédito, vamos ficar esperto. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade, esse relato, não é um relato, essa revelação que haverá paz. E chama a minha atenção, eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo. Ele é, a princípio, seria alinhado com o diabo. Sim, né? sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo, né? Isso é muito interessante. Isso
do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, cara. Exatamente.